Meninas, a paz do Senhor. Estamos hoje começando oficialmente o nosso período de 40 dias de jejum, né? Ontem eu trouxe uma breve palavra, né, para vocês, para que a gente pudesse ter uma interação e como eu falei, vamos estar nos esforçando para todo dia postando um vídeo aqui. Infelizmente, eu queria colocar direto no grupo, mas não deu porque o vídeo ficou grande. E pra estar de pedacinho em pedacinho fica ruim. Então, eu vou postar no YouTube. Vocês vão lá no link e assistir por lá, tá? Só porque ficou grande não deu, que não tem como postar de pedaço, fica ruim. Corta o contexto, certo? Então, eu vou mandar o link aqui no grupo e vocês vão lá no YouTube assistir. E eu peço que assistam, tá? Não porque eu quero... Não, é porque realmente é pra que a gente possa, né? Eu preciso saber se vocês estão acompanhando. E pra mim saber que vocês estão acompanhando mesmo, eu quero um ok. Missão cumprida. Entendeu? Um ok. Olha, eu assisti. Olha, eu fui lá e vi. Certo? Então vamos lá. Se vocês não viram o vídeo de ontem, voltem e vão ver. Porque desde ontem que o Senhor tem falado em obediência. Ontem, o tema de ontem, que eu postei ontem, foi o amor de Deus, mas Deus mudou. A linha foi totalmente diferente do que eu tinha pensado. E Deus entrou em obediência. Mas, Vitória, hoje não é o primeiro dia, sim, é o primeiro dia. Só que eu fiz um vídeo pra... né, trouxe um vídeo com a palavra que o Senhor tinha me ordenado. E expliquei algumas coisas no vídeo. Por isso que eu tô pedindo pra que vocês voltem lá pra acompanhar. Entendeu? Foi onde eu disse que eu pretendo postar um vídeo todos os dias aqui. Mas aí vai depender da correria aqui. Mas vamos lá. Desde ontem que o Senhor tá falando de obediência. Desde ontem. Eu não sei. Eu não preparei muita coisa. Como ontem eu planejei, estudei uma coisa e veio totalmente ao contrário. Apesar que uma coisa não exclui a outra, ela se complementa, né? Mas ele continua falando em obediência. Hoje tem a base bíblica em Samuel, 1 Samuel 15:22, onde Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Em Filipenses 2, eu acho que é Filipenses, gente. Depois vocês confiram lá e me digam se é Filipenses 2:8, onde diz que Cristo foi obediente até a morte e a morte de cruz. Vocês me confirmam se é essa mesmo ou se eu me confundi com Filipe. Só me confirma, mas eu creio que seja Filipenses mesmo. Certo, meninas? Deixa eu conferir aqui na minha Bíblia, rapidinho, porque agora eu fiquei em dúvida. Eu anotei aqui, né? Filipenses 2:8. Isso mesmo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isso mesmo, Filipenses 2:8. Gente, eu não preparei muita coisa, mas vamos que o Espírito Santo aqui vai comandar aqui hoje. A gente quer obedecer nas grandes coisas. A gente quer obedecer naquilo que é grandioso. E muitas das vezes a gente se perde nos pequenos detalhes. Pronto. Nos detalhes que não são detalhes. Porque uma vez que você sabe que é errado, fazer um pequeno ato que você faz, isso conta. Isso desagrada ao Senhor. Não importa o tamanho da consequência. Não importa o tamanho da consequência, mas para Deus é a mesma coisa. De uma mentirinha para uma mentirona. Uma mentira pequena, um exemplo. Para Deus, quando você fala assim, olha, alguém me pergunta para você foi em tal lugar? Você disse, fui. Mas na verdade você não foi. É a mesma coisa quando você diz, fulano matou alguém ali.
Para Deus é a mesma mentira. Para Deus é a mesma coisa. Entende? Muitas das vezes a gente quer obedecer nas coisas grandes, mas nós não obedecemos no mínimo, no básico. Como assim? A palavra insiste em dizer: nós perecemos por falta de conhecimento. Conhecer o quê? Conhecer da palavra, conhecer de Cristo. Porque Cristo é a palavra. E se Cristo é a palavra e nós não estudamos a palavra, nós não o conhecemos. Se a palavra manda que nós para nós meditarmos nela de dia e de noite, medite neste livro de dia e de noite, se a gente não meditar, a gente está desobedecendo. A Páscoa. Como foi a primeira Páscoa? Como foi a primeira Páscoa? A primeira Páscoa foi a morte de um cordeiro, o sangue passado nos umbrais e todos saindo do Egito. Como é a nossa Páscoa hoje? Tem os pães. Tem as ervas, né? As ervas amargas. Né? É só ir lá e ler certinho. Né? Porque eu não lembro de detalhes. O sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta, comeram o cordeiro. Em seguida eles saíram do Egito. Certo? Mas hoje, como é a nossa Páscoa? Banquete. Muitas casas fazem banquete. É peixe no coco, um arroz, um feijão, um macarrão, uma lasanha, seja lá o que for. Mas é um verdadeiro banquete, não é uma comida comum. É um banquete. Muitas casas são mesas e mesas, uma, né, uma na frente da outra assim, a mesa repleta de comida, né? Aí muitos vão pro vinho, né? Muitos vão tomar aquele vinho, porque não pode beber cachaça, mas pode tomar vinho, né? Pode tomar vinho. Muitos não vão se acabar no chocolate. Mas eu te pergunto, onde é que tá Cristo nessa história? Vamos ser bem sinceros, nós não lembramos do principal, que foi aquilo que Jesus fez por nós. Cristo morreu numa Páscoa. A primeira Páscoa foi comemorada quando o povo de Deus saiu do Egito. Mas Cristo também morreu numa Páscoa. E nós lembramos, não é comemoramos, né? Nós lembramos o sacrifício dele por nós. Mas nós estamos comemorando então a morte de Cristo, sabia? A gente não percebe porque a doutrina humana, o costume, nos apossou que nós nem percebemos. Porque é costume. Porque é costume. Porque todo mundo faz. Aqui em casa, eu não faço banquete. Arroz, feijão e o peixe. Ainda faço peixe. Mas não por dizer assim, tem que ser o peixe. Não, eu faço peixe porque a gente ganha da prefeitura. Mas isso não vem ao caso pra... Sabe, a gente faz. E um detalhe, eu sou cristã. Meu marido não é, então não vou estar... Sabe? Não vou estar brigando por uma coisa que não precisa brigar agora. Né? Então ainda eu faço peixe, mas não faço banquete. Por que eu não faço banquete? Porque não, um dia que tem que a Páscoa é um banquete. Por causa do cordeiro, porque foi um cordeiro inteiro. Mas foi um cordeiro para várias pessoas da mesma família. E se o cordeiro fosse grande demais, se juntavam. Não quer dizer que fosse uma festa. E outra, como é que você vai fazer um banquete para comemorar a morte de Cristo na sexta-feira? Pois é. Nós que somos cristãos, dizemos assim, nós não vamos comemorar São João. Porque foi a morte de João. Mas nós comemoramos a sexta-feira. Quando, na verdade, nós não deveríamos fazer banquete nenhum na sexta-feira. Nós deveríamos jejuar e fazer com que nossa casa jejuasse. Porque Cristo morreu por mim, por você e por eles. Todos aqueles que fazem parte da sua casa. E a gente comemora o banquete, né?
banquete. Quando nós, na verdade, deveríamos comemorar, sim, o domingo de Páscoa, porque foi quando ele ressuscitou. Quando, na verdade, nós devíamos comemorar o domingo, porque o domingo Cristo ressuscitou. E aí sim nós deveríamos fazer um banquete, porque ele ressuscitou. Mas o domingo tem, cada ano que passa, se passa, cada ano que se passa, fica uma coisa tão... Pelo menos aqui é o que eu vejo. Uma coisa tão, sabe? Tanto faz. O domingo eu vejo muito isso aqui. Aqui eu vejo muito que o domingo pouco importa. Mas a sexta? Não, a sexta não pode isso, não pode aquilo. A sexta tem que ter banquete, a sexta tem que ter peixe, tem que ser o peixe. Gente, da onde? Da onde? Eu quero que vocês me digam, da onde saiu esse peixe? Qual é a base bíblica para esse peixe? Eu fico indignada, velho. Como a gente segue as coisas, literalmente como Maria vai com as outras, como segue o tiroteio guiado por outro cego, porque a gente tá guiando, nós temos o discernimento aqui, porque nós temos a palavra, nós lemos a palavra, e a gente ainda segue o costume fielmente, sem questionar. Porque quando é que nem eu faço, mas para não criar confusão dentro de casa. Somente por isso, porque... Entende? Mas simplesmente é sexta-feira, senta de peixe no coco, eu vou fazer peixe no coco. Sem questionar, sem se perguntar o porquê, sem se perguntar de onde vem. Costume pagão, viu? Isso aí é doutrina do homem. Doutrina do homem. E se for pesquisar, pode ter certeza, vai ter uma raizinha lá do povo pagão. Que quando vem essas coisas, sempre tem uma pontinha do povo pagão. Depois eu vou pesquisar e falo pra vocês. Nós vai ter tempo. São 40 dias pra nós destrincharmos isso aí. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar a raiz desse peixe. Porque Deus multiplicou o peixe. Multiplicou, mas o dia da multiplicação dos peixes não tem nada a ver com a Páscoa. Nada a ver. Um dia foi um dia foi outro dia. E todos os alimentos são sagrados. Porque todos foram feitos para nos alimentar. Entendeu? Agora Cristo sim pegou os pães e os peixes. Fez a pesca maravilhosa. Sim. Sim. Mas o que tem a ver com a Páscoa? Nós temos que parar de seguir as regras que não simplesmente... A regra é essa. Sem questionarmos. E o pior, sem entendermos o porquê que temos que fazer. Simplesmente nós obedecemos. As regras foram feitas para serem cumpridas. Por quê? Por quê? De onde vem essa regra? Qual é o fundamento dessa regra? Que história tem essa regra? Nós não devemos seguir simplesmente porque fulano diz que é assim e é assim. Não, não é. Não é. Nós obedecemos aqui, ó. Entendeu? Nós obedecemos isso aqui. Porque o meu pastor disse. Se o que o seu pastor disse não estiver aqui, você não obedece. Primeiro você obedece a Deus, depois ao seu pastor. Primeiro a Deus, depois ao seu pastor. Se seu pastor falar qualquer coisa que vá contra a palavra, você não está em julgo se você diz, não vou obedecer e o questionar. Você ainda tem o direito de o questionar se você souber que está contra a Bíblia. Porque como é que o seu pastor vai ensinar você um caminho errado? E você simplesmente sabe que está errado e não confronta. Porque eu tenho medo. Medo de quê você tem? De ficar no banco? No banco você já tá, querida. No banco você já tá. Porque você canta uma vez no mês? Porque você prega de vez em quando? Por favor. Temos hoje todos os meios de pregar. A nossa vida é uma pregação. Então, voltando. Nós não obedecemos. Porque a Bíblia tem dizer do carneiro. Né? E dos umbrais. Que tem todo aquele ritual que eles explicam. A gente não faz mais daquela forma. A Páscoa virou o que Satanás queria que ele virasse. Mais um dia de gasto. Mais um dia comercial. A Páscoa virou isso.
A Páscoa virou um dia comercial. Nada além disso. Infelizmente, a Páscoa virou mais um dia comercial. Não tem mais sentido. As festas bíblicas não são mais obedecidas. Eu queria poder fazer o Yom Kippur. Eu queria fazer o Yom Kippur. Gente, eu queria tanto fazer o Yom Kippur, porque o Yom Kippur pode trazer uma janeira de caroços pra vocês que vocês não têm noção. Mas, infelizmente, o meu cenário atual não me permite fazer um Yom Kippur. Mas Deus vai preparar e Deus vai me dar estratégia. Que é o Yom Kippur, o dia do perdão. Tem na Bíblia, só não sei a passagem, mas tem. E aquelas festas que tem dizendo assim, a festa dos pães asmos, né? Que são os pães sem fermentos. Tem a passagem que diz que nós deveríamos fazer perpetuamente. Isso por instituto perpétuo. Gente, achei a base, pra não ficar tanta palavra sem base, né? Então eu fui procurar a base para que eu possa passar com vocês, para vocês com excelência. Êxodo, capítulo 12, versículo 15. 7 dias comerás pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será... Oh, perdão, gente, eu confundi. Não é o 15, não. É o 17. É o 17. O 15 fala para tirar o fermento da casa quando começa, né? A festa dos pães sem fermentos. Mas assim, Êxodo 12, 17. É o 17, viu, gente? Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, que guardareis este dia em vossas gerações, por estatuto perpétuo. Então, vocês entendem que estatuto perpétuo é perpétuo. Peraí, viu, gente? Agora foi. Estatuto perpétuo dura até hoje, gente. Dura até hoje. Não é uma coisa que foi cancelada aqui. Não, simplesmente a Igreja Católica e Apostólica Romana aboliu e transformou a maioria das festas em rituais pagãos. Então hoje, que seria uma festa bíblica, se tornou uma festa comercial. Hoje, não é que as festas deixaram de ser rituais pagãos, elas continuam sendo rituais pagãos, porque foram substituídas. As festas bíblicas foram substituídas primeiramente por rituais pagãos. Depois, nos dias de hoje, foram se tornando datas comerciais, onde o comércio lucra mais. Somente isso. Mas nós somos diferentes, somos um povo escolhido, separado. Nós devemos ler, entender. Nós não vamos sacrificar animais para perdão de pecado nem nada do tipo, porque isso Cristo pagou na cruz, entendem? Mas essas festas, o dia do perdão, nós devemos cumprir. Como cumprir? Exatamente como está na Bíblia. Exatamente como está aqui. Leiam o capítulo 12. Se preferirem o capítulo 11 e o capítulo 12 para vocês entenderem a essência da festa dos pães asmos, para poder vocês se prepararem. Habib, o mês de Habib, eu acredito, se eu não estou enganada, que seja agora o mês de abril, né? Mês passado, no caso. O mês de abril. Entendeu? E nós não obedecemos mais. Veja, uma festa. Nós não estamos obedecendo uma festa. Não é coisas ruins
que simplesmente nós deixamos de obedecer. Não é que, deixamos de obedecer. Não, vamos botar assim. Não, deixamos de obedecer mandamentos de honrar pai e mãe. Não, não é só isso. Nós deixamos de obedecer e que não devemos roubar, que não devemos adulterar, que não... Não, gente. Não é só desobedecer os 10 mandamentos. Não é desobedecer algo tão... Entende? Mas nós deixamos de obedecer as festas. Nós não só erramos quando nós pecamos. Em que sentido pecar? Desobedecer mesmo, matar. Sabe aqueles pecados que a gente sabe que é pecado? Eu não sei te explicar, gente. Agora eu tenho que as palavras, sabe? Pronto, você sabe que não pode cobiçar. Você cobiça. Você sabe que é um pecado. Mas a gente não falha só nesses quesitos. A gente não falha só nesse... Deus diz, é perpétuo. A festa é perpétua, mas a gente não festeja. O dia do perdão é perpétuo, a gente não faz. E tantas outras coisas que... Pronto, meditar na palavra. Gente, vamos ser sinceros, a gente lê a palavra todo dia. Todo dia, sem falhar. 365 dias no ano. A gente lê. Não lê. Não venha. Mentir também é pecado, viu? Mentir também é pecado. Entende? A gente não cai só com as coisas grandes. A gente desobedece em coisas que a gente nem sabe que tá desobedecendo. Porque o sistema mudou tudo para que a gente conseguisse, para nos manipular, para nos colocar dentro de uma bolha, para que eles controlassem, para que nós não pudéssemos cumprir o que a palavra diz. Porque, claro que Deus não vai ter um culpado por inocente, mas a gente perde. A gente perde. Porque são coisas que vão trazer pra gente um benefício. Porque quem faz o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que se separa do jeito que a Bíblia pede, eu já vi aqui no YouTube, a pastora, né, eu mandei o link para algumas aqui, da pastora Thalita, ela fala que tudo que ela pediu para Deus no Yom Kippur, ela recebeu. Ela recebeu, mas ela cumpriu o Yom Kippur certinho. E não é uma coisa tão difícil. Agora, é um sacrifício, sim. Requer, sim, literalmente uma separação. Porque você tem que estar 25 horas. Nada, gente, nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada mesmo. Roupinha velha, simplesinha, rasgada. Se for rasgada, melhor. Tô dizendo assim pra vocês entenderem, sabe? Roupinha bem... Não vai comer, não vai beber, não vai mal respirar. Você vai mal respirar. Não vai pintar cabelo, nada. Se, de preferência, quem tem um em gel, sem um em gel, quem bota assim, que faz assim, sem nada. Sem esmalte, sem nada. Nada, sem brinco, nada, cara limpa. Sabe, é você e Deus, literalmente. Sabe quando as pessoas, quando a gente lê na Bíblia, que as pessoas rasgavam suas vestes, que as pessoas se colocavam de pano de saco? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, não vai pintar cabelo, não vai nada. Realmente você vai se humilhar, você vai tirar tudo aquilo que você acha que é. Vai ficar com uma coisinha bem... Você e Deus, no seu quarto, 25 horas. Separado ali. Separado, pedindo perdão. Não é... Enquanto você estiver fazendo você vai pedir perdão. Você vai fazer sua carta antes, preparar sua carta antes. Porque você não vai pedir... Não vai falar pra ninguém. É você e Deus. Você escreve uma carta. Eu quero isso e aquilo. Porque quando acontecer, você vai dizer, aconteceu isso. Porque você tem que ter uma prova que você pediu, porque a gente esquece. Então você faz uma carta assim, eu quero que o senhor faça assim, porque eu quero fazer assado e assim. No dia do Yom Kippur, você só vai pedir, Senhor, me perdoa. Gente, sem nada, sem celular, sem aliança, sem anel, nada mesmo. Você vira pó. Literalmente, você vira pó. Você vai tirar tudo que é vaidade. Se você se sente bem com tal roupa, você não vai botar aquela roupa. Você vai botar a roupa mais velha, mais rasgada, mais que você tem. Se você se acha bonita assim, com o cabelo solto, você vai prender. Se você acha que o seu cabelo solto fica feio, você vai soltar o cabelo. Entendeu?
Mas a gente não aprende em Yom Kippur de qualquer forma. A gente não aprende Yom Kippur nas igrejas. A gente não aprende em qualquer lugar. Eu tenho certeza que alguns de vocês não sabiam nem da existência do Yom Kippur. Né? Por quê? Porque falta na gente obediência. Obediência de quê? Meditar na palavra, ler a palavra. E assim, não basta só ler a letra. A gente fica muito preso na letra. A gente fica muito preso na letra. A gente tem que pedir que o Senhor nos dê o discernimento. Porque o que está escrito está além do que está escrito. E quem discerne isso é o Espírito pra gente. Peça para o Espírito Santo ler para você. Para que ele dê uma interpretação. Porque ele revela o oculto e o escondido. Porque a palavra dele está dizendo que ele não dá pérolas aos porcos. Ou seja, a letra está aqui. A letra está aqui. Todos têm acesso. Ainda, né? Nós ainda temos acesso aqui à letra. Mas o que tá aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nessa entrelinha aqui, só o Espírito Santo pode dizer para você. Só Deus pode dizer o que tá. Tem coisas que estão nas entrelinhas que quem tá preso nas letras não vão discernir, porque tem que ser do alto, tem que ser revelada. Tem que ser descer para você do alto. Porque foi Deus que inspirou, então Deus sabe. E assim, os profetas que escreveram a palavra, eles não têm um conhecimento que nós temos hoje, né? Então eles usavam muito a linguagem daquele tempo, porque para nós hoje não faz sentido, mas eles estavam falando de coisas que hoje acontecem. Mas a gente não assimila. Um exemplo, os gafanhotos de Apocalipse. Eu não vou dizer que é. Eu não vou dizer a você que é. Mas possa ser sim que os gafanhotos de Apocalipse possa ser que sejam helicópteros ou até os drones. Mas João ia dizer que era drone João ia dizer, olha, é drone e é helicóptero. Não, porque naquela época não tinha nada disso. Entende? Então possa ser que seja. Não tô dizendo que não seja nem que seja, mas pode ser que seja. E tantas coisas que a gente vê na Bíblia que a gente não obedece. Veja, Cristo foi obediente até a morte. Nós não queremos olha, gente, ele foi obediente ao ponto de sacrificar a si mesmo. Vocês viram um vídeo que eu fiz ontem. E ali realmente obedecer. Gente, eu não sei. Obedecer é a palavra de ordem. Obedecer. É melhor você obedecer do que pagar o preço. Porque o boleto espiritual chega, as consequências dos seus pecados vão chegar. E não é que Deus não perdoe, Deus perdoa, mas você escolheu fazer errado e as consequências dos seus erros vão chegar. Não tem pra onde correr. Infelizmente. Eu queria muito que a gente fizéssemos as coisas que não agradam ao Senhor, que nós pedíssemos perdão, Ele nos perdoasse e ficasse por isso mesmo. Mas não é assim. Não é assim. Infelizmente não é assim. E muitas das vezes a gente fica, né, se questionando. Mas nós devemos lembrar que nós pecamos por atos, palavras, pensamentos e até por omissões. No caso das festas é por omissão. Nós somos omissos. Nós não fazemos o que nós deveríamos fazer. E assim, devemos ter o cuidado de obedecer quando o Espírito Santo dá um comando. E assim, não achar que foi uma voz, que foi coincidência, que é coisa da sua cabeça, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece. O Espírito Santo tem gente quando você diz, foi coincidência eu ter vindo, foi coincidência, foi coisa... Não, foi o Espírito Santo que falou com você. Sexto sentido para crente é o Espírito Santo. Não existe sexto sentido para crente. Sexto sentido do crente é o Espírito Santo. Para o mundo pode ser sexto sentido. Para o crente é o Espírito Santo dando os caminhos. Mas não adianta você querer que o Espírito Santo fale as coisas com você, que lhe conduza. Se ele diz fale e você não fala. Se ele diz vá e você não vai. Se ele diz fique e você vai.
Não adianta. Não adianta obedecer. Eu já disse, obedecer não é só cumprir aquilo que a gente já sabe de qual é salteado. Não é só os 10 mandamentos. E outras, não são só 10, viu? Eu vou pesquisar, vou ver se eu acho depois. Me cobrem. Quantos mandamentos são? Aqui só tem 10, mas não são só 10. E se a gente ler a palavra mesmo com cuidado, com aquele, sabe, linha por linha, destrinchando ali, sabe, prestando atenção e interpretando, a Bíblia tem não sei quantos mandamentos. E ele diz, é perpétuo. É perpétuo. E tudo aquilo que é perpétuo é um mandamento. Entende? Não é só os 10. Os 10 é que tá listado, que foi listado na tábua. Né? Na folha de pedra. Então, vai muito além. A gente sabe que tem muita coisa que não tá na lista dos 10 mandamentos, mas que tá na Bíblia, que a gente não deve fazer. Então, nós devemos obedecer a isto também. Nós temos nos colocarmos na presença do Senhor em obediência. Gente, obedecer, assim como Cristo sacrificou a si mesmo, vai sacrificar a nossa carne. Na Bíblia vai falar que nós devemos estar em jejum e oração, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Começamos agora mais um. Aqui nós devemos estar em obediência. O que nós estamos fazendo, o que nós começamos a fazer hoje nesse primeiro dia, é estar em obediência. Estamos em jejum e oração. Estamos em obediência. E Deus se agrada do seu sacrifício e do meu. Mas o meu não é igual ao seu, mas Deus se agrada. Porque ele está vendo que você está tirando de uma coisa que você queria fazer só porque ele mandou fazer. Não é que ele mandou tirar tal alimento. Ele pode sim dizer, olha, eu quero de você que você tire isso. Mas eu tô dizendo assim, a sua palavra, o que eu quero dizer assim, ó. Olha, Senhor, no dia de hoje nós, no caso somos 3, né? Mas eu espero que os outros entrem. Olha, Senhor, como na tua palavra está escrito assim, que nós devemos jejuar e orar. Hoje, Senhor, eu vou abrir um jejum. Mas por que eu vou abrir um jejum? É para pedir bênção? É porque, não, Senhor, eu quero hoje só abrir um jejum porque a tua palavra diz que nós devemos jejuar e orar. Oh, vocês não imaginam o sorriso que Deus dá quando nós dizemos assim, olha, eu vou fazer só porque o Senhor pede. Eu não quero nada em troca. Porque o que nós vamos pedir a mais? Nós temos vida, nós temos saúde, nós estamos respirando. Nós temos a palavra, que é o nosso maior tesouro. E se a gente não pede assim, eu quero bênçãos materiais. Ah, mas eu quero só se aproximar do Senhor. Ah, eu quero estar mais na tua presença. Tira sorrisos de Deus e Deus se agrada. E Deus tem sim os seus filhos mimados. Tem. Ah, quem é o seu filho mimado? Aquele que se entrega mais para ele. Que se dedica mais para ele. Ou você acha que Deus vai mimar todos? Você acha que todo mundo busca Deus da mesma forma? Não. Deus não busca mais. Deus não vai dar a quem não busca. O que a palavra diz? Batei e abre-se-vos-á, não é isso? Procure e achareis. Você acha que Deus vai se revelar para quem não procura? Para quem não dedica tempo a Ele? Para quem não tá nem aí? Você acha que Deus vai se revelar? Não. Vai ficar naquele evangelho raso, aquela ladainha que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, que todo mundo repete, que nem um papagaio que todo mundo repete, aquela conversinha mole. Mas o profundo, a comida sólida, você não tem. Por quê? Porque você não busca, porque você não procura. Hoje eu tô falando aqui com vocês, já é o segundo vídeo que eu faço pra vocês, mas de verdade, pra mim, não tá, sabe, ainda. Falta alguma coisa pra mim, pra vocês, podem até que estejam legalzinho, que esteja bonzinho, que vocês estejam entendendo o que eu quero passar, mas pra mim não tá, sabe? Pra mim não tá. Pra vocês possam ser que vocês gostem. Mas pra mim não tá. E eu não tô querendo buscar pra agradar vocês. Eu tô tentando fazer algo melhor. Porque eu sei que eu consigo fazer melhor. Mas eu acho que
Pronto, no meu entender, no meu ver, falta um pouco mais de conhecimento da minha parte. Vamos colocar assim. Eu acho que é muito isso. Falta eu conhecer um pouco mais, para que eu possa passar com maior excelência para vocês. E não é para agradar vocês, é porque eu preciso ter um conhecimento para passar. Eu tenho isso, eu passo isso. Mas se eu tenho mais, eu passo mais, concordam? Então, gente, é isso. Obediência nas pequenas coisas vai nos livrar de muito sofrimento. Cuidado com as palavras, cuidado com as omissões. Cuidado, gente, com as omissões. A Bíblia vem falar de um... Eu não lembro a passagem. Mas teve um homem que Deus fala assim... Fala com ele e diz que lembra das orações dele, das esmolas. Gente, às vezes a gente passa na nossa porta aqueles homens pedindo comida, né? Alimento, né? Passa na nossa porta pedindo alimento. Ou senão aqueles mendigos que ficam nas portas dos bancos, nas feiras, nas ruas, pedindo dinheiro. E às vezes a gente diz assim, não vou dar não, que vai usar droga. Não vou dar não, porque vai vender. Mas o cara, eu não sei o nome, eu não lembro o nome. Não lembro, mas tem uma passagem em que Deus diz que vai responder as orações porque ele dava esmola. Esmola é bíblica. Agora, o que o outro vai fazer com a esmola que você tem não é problema seu. Mas eu também deixei de dar porque ele disse, vai vender lá na frente. Mas isso não nos interessa. Nós devemos obedecer. A esmola é bíblica. A esmola é bíblica e nós precisamos também dar a esmola. Agora, o que o outro vai fazer com a esmola é problema dele. É problema dele. Se ele vai vender, se ele vai trocar, se ele vai dar. Problema dele. A gente não tem nada a ver. Já pensou? Chegar um dia, o Espírito Santo... Vamos botar em oração. Vamos lá, né? A gente tá orando. Estamos ali, aí o Espírito Santo se apresenta. O que você queria? Você diz, eu quero isso. Mas como você não deu esmola, eu não vou lhe dar, não. Já pensou, gente? Já pensou? Por causa de esmola que a gente não deu. É verdade, gente. Por causa de coisas simples que a gente parece. A gente não vai cair de uma vez. A gente vai caindo todo dia um pouquinho, a gente não percebe. E o desobedecer é nas pequenas coisas. Às vezes a gente só quer olhar o desobedecer o grande. Um pecado grande. E a gente cai todo dia, a gente peca todo dia, a gente se perde todo dia. A gente se perde todo dia. No filho pródigo, né? Naquela passagem do filho pródigo, o filho saiu, pegou a herança, gastou tudo que tinha. Mas tinha um filho que ficou na casa do pai. Mas ele era escravo. Ele era escravo. Por que eu digo que ele era escravo? Porque ele era filho. Tinha direito de filho. Mas se comportava como escravo. E quando a gente é filho, tem direito de filho, se comporta como escravo, nós estamos dentro da casa do pai estando perdido. Por que perdido? Porque nós estamos sem identidade. Nós não sabemos quem nós somos. E quando nós não sabemos quem nós somos, Satanás faz a festa. O filho estava dentro da casa, perdido, sem saber quem era e o que era. Ele estava perdido dentro de casa. Ele estava ali, tendo tudo à sua disposição, mas não usufruiu, porque não sabia quem era. Mas aí acontece o quê? Aquele que pediu herança, que saiu, que gastou tudo, que acabou com tudo, voltou para casa. E o pai fez a festa. E quando o irmão, que estava no campo trabalhando, chegou em casa, percebeu que ele estava dando uma festa, o que foi que ele disse? O senhor nunca me deu um cabrito, um boi para comer com meus amigos. O que foi que o pai respondeu? Era tudo seu. Você que nunca pegou. E com a gente é assim. A gente tá dentro da igreja, às vezes de um templo, debaixo de uma cobertura, mas nós estamos com
comportamentos de servos. E nós não somos filhos, nós não somos servos, nós somos filhos e temos o direito de pegar tudo aquilo que é nosso. Tudo aquilo que é nosso. Aqui, na Bíblia vem dizer que todos aqueles que creram receberam o direito de serem chamados filhos. Se nós somos filhos, nós temos direitos como filho. Mas aqui vem aquelas conversinhas. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor. Nós estamos perdidos dentro da casa. Nós devemos nos achar. Como? Obedecendo. Não tem como você não se achar. Se você obedecer, não tem como. Minuciosamente, não tem como. Vamos lá. Primeiro de tudo. Primeiro ponto. Medita de dia e de noite. Acabou seus problemas. Você não vai pecar. Assim, vai ser exceção, não regra. Num dia, se você pegava... num dia de 24 horas que você pecava 10 vezes, você vai pecar uma. Se você passar a meditar nisso aqui de dia e de noite. E assim, você vai perceber que a frequência dos seus erros vão diminuindo cada dia mais. E vai ter dias que você vai dizer, Senhor, eu posso ter te desagradado, mas eu não transgredi. Eu posso ter feito alguma coisa que não te agradou, mas eu não transgredi a lei. A lei não foi abolida. Não foi. A lei não foi abolida, gente. O Cristo disse o quê? Que ele veio para acrescentar. Ele veio para cumprir e acrescentar. Então, continuarei batendo na tecla até que o Espírito Santo mude a rota. Obediência. E a primeira coisa que nós temos em ordem desse jejum é meditar na lei. Eu não preciso passar para vocês mais nada durante esses 40 dias. Eu não preciso. Porque tudo tá aqui. Tudo tá aqui. Medita na lei. Medita neste livro de dia e de noite. Que a chave da sua vida está aqui. Não precisa de mais nada. Não precisa. Eu não preciso postar mais vídeo nenhum. Eu não preciso falar mais nada. Se vocês meditarem na palavra do Senhor, acabou. Vocês vão ter chaves, vocês vão ter código, vocês vão ter revelações, vocês vão ter tudo. Tudo vocês vão ter. Não tem como você estar alinhada no prumo do Espírito Santo e você não receber. Não tem como você não romper as suas cadeias, as suas prisões, se você estiver alinhado. Não tem. Não tem. Não. Tem, porque a palavra do Senhor é viva. Ela se cumpre. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que as bênçãos do Senhor se as bênçãos do Senhor acompanham o povo de Deus, elas vão acompanhar você se você estiver alinhado. Como é que se você se alinha? Alinha a palavra. Gente, tá repetitivo, eu sei. Mas é isso. Já falei isso no outro vídeo, já. Tô repetindo, se tem 30 minutos? Tem. Mas é isso aí. É isso aí. Medita. Uma boa noite. E até o próximo vídeo.